E aí, gente, era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já queria pedir pra vocês se inscreverem, darem aquele like, comentar. Como nosso canal é bem pequenininho, qualquer like, qualquer comentário, qualquer inscrição ajuda a gente bastante. E hoje nós vamos falar dos 10 jogos que já venceram o GOT, The Game of the Year, o famosíssimo jogo do ano. É o GOT, 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 é o GOT. Então vambora pra nossa lista. Então hoje nós vamos ver os 10 últimos jogos que ganharam o GOT, o prêmio mais cobiçado da indústria dos games. Então vambora pra nossa lista. E o primeiro game da nossa lista é o Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition foi lançado em 18 de novembro de 2014 e ganhou o GOT do ano de 2014. Esse que é um jogo de RPG e ação desenvolvido pela BioWare, publicado pela EA, do terceiro jogo principal da franquia de Dragon Age. Dragon Age Inquisition é uma sequência de Dragon Age Origins, Dragon Age 2, que está disponível para as plataformas PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Esse é um jogo com uma aventura épica, repleto de escolhas importantes e diversos combates estratégicos, com um mundo vasto que permitiu aos jogadores poderem mudar o destino do reino. E o próximo jogo da nossa lista é o The Witcher 3. The Witcher 3 é um jogo de RPG e ação em mundo aberto, desenvolvido pela CD Projekt Red, foi lançado em 19 de maio de 2015 para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Em outubro de 2019 foi lançado para Nintendo Switch. Hoje em dia ele está disponível em todas as plataformas possíveis, incluindo PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S e PC. E é claro, não vamos esquecer também do Nintendo Switch. The Witcher 3 foi o GOT de 2015. The Witcher 3 até hoje é considerado uma obra-prima da CD Projekt Red. Ficou extremamente famosa após esse jogo. The Witcher 3 é um jogo com uma gameplay bem interessante, um mundo aberto incrível, com uma história extremamente interessante, sendo assim considerado até hoje como um dos maiores RPGs da história. O game ficou tão famoso que chegou ao ponto de ganhar uma série na Netflix. Como nós sabemos, não é lá muito boa, mas isso mostra o quão grande ficou o personagem. Esse é um jogo com uma trama extremamente envolvente, um protagonista muito carismático, alguns NPCs inesquecíveis, com algumas missões paralelas que arrebentam com a maioria dos concorrentes. Eles fazem missões paralelas extremamente interessantes e boas. É extremamente difícil você não se apaixonar por The Witcher 3, com um universo extremamente rico. Do ano de 2015, The Witcher 3 é o Game of the Year. E vamos pro próximo game da nossa lista, é o Overwatch. Isso mesmo, um jogo que talvez vocês não esperassem. O Overwatch foi lançado em 2016 e ganhou o Game of the Year. Foi lançado em 24 de maio de 2016 para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Em outubro de 2019 para Nintendo Switch. Isso que pareceu um jogo do ano que pareceu sinceramente meio comprado. Tinham jogos muito melhores para poder ganhar, mas como tinha sido o ano de lançamento do jogo, as pessoas estavam extremamente empolgadas com ele. Acabou acontecendo isso. Lembrando que nesse ano nós tivemos concorrendo com ele Final Fantasy XV, Dark Souls 3 e Uncharted 4, e também Battlefield 1, e nós vemos que o Overwatch ganhou. Minha visão foi muito estranha um game focado em multiplayer ter ganhado o jogo do ano, ainda mais um multiplayer competitivo, mas ele definitivamente não era um jogo ruim. Ele marcou aquele ano, e apesar da gente não concordar, ele vai ser sempre lembrado como o GOT de 2016, multiplayer de primeira pessoa publicado pela Blizzard. E vamos para o nosso próximo jogo da lista, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild foi lançado em 3 de março de 2017 e ganhou o jogo do ano em 2017, foi o nosso Game of the Year. Foi lançado para Nintendo Switch em março de 2017. Esse é um dos jogos com mais liberdade e mais imersivos no mundo dos games. Enquanto muitos achavam que Zelda Ocarina of Time era um dos jogos definitivos de Zelda, Zelda Breath of the Wild chegou para concorrer com ele, entrar na lista de um dos melhores jogos de Zelda já feitos. Esse é um dos jogos com uma das maiores notas de todos os tempos no Metacritic, com o GOT de 2017. Ele teve o seu GOT garantido praticamente desde o começo do ano, porque era praticamente impossível bater esse game, e todo mundo já sabia disso. Zelda Breath of the Wild é um dos jogos considerado por muitos um dos melhores jogos já feitos de todos os tempos. E o próximo jogo da nossa lista é o God of War. Vencedor do GOT de 2018, God of War foi lançado em 20 de abril de 2018 para PlayStation 4, que hoje em dia está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Foi desenvolvido pela Santa Monica Studios. Esse que é um jogo incrível de ação e aventura. Era um clássico do PlayStation 2. Esse foi um jogo extremamente interessante que mudou a sua câmera, gênero e até mesmo mitologia, mesmo com grandes chances do game dar errado. Com todas essas mudanças, eles resolveram seguir em frente e mudar. Graças a Deus, todas essas mudanças valeram a pena. God of War é sem dúvidas um jogo incrível.
Isso aqui foi simplesmente uma das melhores reimaginações que um game poderia ter. God of War, vencedor do Game of the Year de 2018. E o próximo jogo da nossa lista é Sekiro Shadow of the Wise, vencedor do GOT de 2019. Sekiro Shadow of the Wise, jogo de ação e aventura desenvolvido pela From Software, desenvolvedora do Elden Ring. Foi lançado em 22 de março de 2019 para PC, PlayStation 4, Xbox One, em 28 de outubro de 2020 até mesmo para o Google Stadia. Esse que foi um game incrível de ação e aventura e RPG, vencedor do GOT de 2019. Esse que é uma obra-prima no melhor estilo samurai. From Software trazendo um jogo no estilo que ela própria criou, o Souls-like, conseguiu ganhar o jogo do ano em 2019. Esse é um jogo que trouxe a crueldade e dificuldade dos Dark Souls, misturado junto com a agilidade de Bloodborne. Muito mais incrementos é o que torna ele um jogo tão bom. Sekiro é um exemplo de jogo que é feito com maestria e carinho. E o próximo game da nossa lista é o The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2 ganhou o GOT de 2020, desenvolvido pela Naughty Dog. Esse é um jogo de ação e aventura que foi publicado pela Sony. Foi lançado em 19 de junho de 2020 para PlayStation 4 e mais tarde chegou no PlayStation 5, que é um jogo que nós podemos resumir simplesmente como Absolute Cinema, com uma história extremamente envolvente e personagens muito profundos. Esse que é um dos melhores jogos narrativos de ação, com todos os elementos que eram incríveis no primeiro game e adicionando ainda mais. The Last of Us Part 2 é algum dos melhores gráficos da geração, com uma história e filmografia extremamente incríveis, dignas de Absolute Cinema. A história vai acompanhar a Ellie em busca da vingança dela depois de um trágico evento. No jogo também vamos acompanhar a Abby, uma personagem inédita no game, que tem um passado extremamente ligado a Ellie. Esse é um dos jogos com o melhor desenvolvimento de personagens já feito na história dos games. Last of Us Part 2 é um dos jogos que são quase extremamente perfeitos, onde não houve medo de arriscar, fazer aquilo que eles queriam com o game, mesmo que isso possa ter dividido opiniões. Resolveram seguir a escolha artística deles, isso foi muito bom. O jogo com uma história extremamente tensa e controversa faz dele um dos melhores jogos do ano, com certeza para muitos um dos melhores jogos de todos os tempos. E o próximo game da nossa lista é o It Takes Two, vencedor do GOT de 2021, jogo de ação e aventura e plataforma It Takes Two, desenvolvido pela Rising Light Studios e publicado pela EA, o selo EA Originals. Foi lançado em 26 de março de 2021, foi o vencedor do GOT daquele ano, está disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X e S. It Takes Two, bem conhecido aqui no Brasil como o jogo do divórcio. Basicamente nesse jogo um casal passa por uma grande crise. Nesse meio tempo a filha deles, esse casal, fica extremamente triste e apenas quer que seus pais voltem a se dar bem. Por causa desse desejo da menina, os dois pais acabam se transformando em dois pequenos bonecos de criança. Ou demais devem deixar seus problemas amorosos de lado e saírem em uma aventura sua vasta residência para poder desfazer essa magia e poder potencialmente salvar o seu casamento. Takes Two é um jogo perfeito para você jogar com alguém, com algum amigo, ou então com a namorada. É um jogo de plataforma muito bom e bem complexo, onde os dois vão ter que trabalhar juntos para poderem vencer os inimigos e passar de cada fase, um ajudando o outro o tempo inteiro. Esse é um jogo que para mim pessoalmente mereceu o GOT, eu gostei bastante do game, porque eu adoro um jogo de plataforma. Vencedor do GOT de 2021, It Takes Two. E o próximo game da nossa lista é um jogo de RPG e ação, desenvolvido pela From Software, é o Elden Ring, vencedor do GOT de 2022, um dos melhores jogos de mundo aberto e Souls-like. Então para quem curte, é um jogo incrível, talvez um dos melhores que você vai jogar na sua vida. Esse é um RPG de ação em terceira pessoa. Foi lançado em 25 de fevereiro de 2022 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC, sucessor da franquia Dark Souls, e sendo um dos jogos mais bonitos e mais difíceis que você vai poder jogar. Esse é um jogo que explodiu a mente dos jogadores, com seu design inovador, extremamente desafiador. Elden Ring basicamente redefiniu o conceito de mundo aberto que muitos tinham antes do lançamento do game, e dando uma liberdade extremamente incrível. Com seus combates incrivelmente desafiadores, Elden Ring é o GOT de 2022. E o próximo game da nossa lista é o Baldur's Gate 3. O GOT de 2023, desenvolvido pela Larian Studios. Esse que é um jogo de RPG que está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PC. Foi lançado no dia 3 de agosto de 2023. Esse que é um jogo de RPG que te dá uma liberdade extremamente incrível. Você consegue seguir diversos caminhos diferenciados. Se sente realmente um RPG de mesa. Esse é um game que você vai poder jogar e rejogar diversas vezes.
e sempre alguma coisa vai mudar. Esse aqui é um jogo que com certeza vão lembrar por muito tempo, e também está revolucionando o cenário de RPGs. A história principal do jogo é basicamente que nós fomos sequestrados, e esse sequestro foi colocar uma larva dentro da nossa cabeça, e os seus companheiros também. Nós devemos basicamente descobrir a cura. Esse é o enredo do começo do jogo. Com a própria larva do começo do jogo, Baldur's Gate 3 se infiltra no seu cérebro e basicamente você não consegue parar de jogar mais. Esse é um jogo que com certeza se vocês começarem a jogar não vão parar. Vocês curtem o estilo de RPG, mas um RPGzinho de turno, vocês vão ficar viciados nesse. Esses foram os jogos que ganharam o Game of the Year, o jogo do ano. Comentem aqui com qual vocês concordam, qual vocês discordam. Comentem aqui algum jogo que vocês queriam que ganhasse o jogo do ano e não ganhou. Eu pedi vocês se inscreverem, darem aquele like e comentar. Como nosso canal é bem pequeno, qualquer like, qualquer inscrição já ajuda a gente bastante. E até o próximo vídeo e valeu!